Foi. Daí que tu começa. E aí, agora, pós-viagem... Hoje já é dia 1º de março. Agora seria o último dia, o mais tardar que nós poderia ter chegado em casa. Vem fora. Vem aqui, deita aqui. Deita aí. Fica aí. O dia mais tardar que nós poderia ter chegado em casa, mas conseguimos chegar um dia antes. Até foi bom porque assim a gente conseguiu descansar bem. Vamos fazer as considerações finais agora, porque ontem nós já chegamos e nós estava muito podre, né? Só queria comer e nós dormir. chegamos principalmente com muita fome, porque não deu um almoço exatamente, né? Nós não tivemos uma parada para almoço, foi uns lanchinhos e conseguimos chegar. E aí a gente ia só fazer um resuminho final da viagem, né? Totalizando quilometragem, dias. Algumas informações úteis para quem não foi ainda, talvez. E queira fazer um dia, né? Uma cicloviagem do tipo. Vamos falar um pouco das nossas percepções do que foi essa viagem. Para nós, no caso. Mais para nós. Não que assim. tenha que ser assim e tenha que ser feito com essas coisas. Porque não tem fórmula. Até nós já tínhamos feito uns passeios assim de no máximo... Quanto foi? A gente 200? fez 200 quilômetros. Né? Uns 200, né? Numa viagem só nós tínhamos feito. E não de tantos dias, no máximo 3 dias foi no máximo. Que acabou durante 3 dias, que foi algum feriadão. Agora a gente teve a ideia e criou a oportunidade de fazer essa cicloviagem de mais dias, né? Que eram os dias que a gente tinha, que eram 25 dias no total. E a gente acabou ficando então 24 dias na estrada. E aí totalizou mais ou menos 950 quilômetros. Quase 1000. Foi quase 1000, a gente teve que tirar umas partes do roteiro que eu tinha colocado, por questão de tempo, de chegar a tempo em casa e questão de subidas também, né? O corpo às vezes não aguenta tanto. Mas não teve muita importância, muita relevância isso, a gente só decidiu na hora o que era melhor para nós. Daí totalizou essa quilometragem. O valor que a gente gastou foi 2.289,63, isso contando toda a alimentação e toda a parte de hospedagem que a gente pagou. Teve dias que a gente não gastou nada, inclusive foram 3 dias que a gente não gastou um centavo, e outros dias que a gente então pagou o camping, né, por opção nossa. Se a gente não quisesse, a gente poderia ter ficado na estrada mesmo e não ter pago, né? Mas a gente tinha pontos específicos e lugares específicos que a gente queria conhecer, então a gente pagou o camping e eram campings caros, né? Não era barato. Até por isso que aumentou o valor, né? Porque, os primeiros dias ali onde não é uma região tão conhecida, até as praias, dá pra se dizer, né? Porque a gente, até Praia Grande, a gente não tinha pago nenhum lugar pra dormir. Foi todos lugares grátis. Que foi em posto de gasolina, ou mato, ou qualquer lugar que a gente encontrou. Depois na praia a gente foi em camping, optou por ir em camping e aí começou uns valores mais salgados. Porque lá acho que já era 40 pila, né, por pessoa. Sim, o primeiro foi acho que foi 27 até o primeiro. 27, isso? E o Camping das Gaivas. 45 e o outro 50. 50, começou a aumentar. E foi gradativamente, isso não batendo exatamente com os recursos do camping ou lugar, é só realmente... Teve campings que eram bem estruturados, né, que era esse valor, 50 pila, e outros que era 50 pila e não tinha absolutamente nada, só o lugar para tu dormir e um banheiro, no caso. E a nossa viagem não foi exatamente com o intuito de, não vou pegar camping, ou só vou em camping para conhecer camping. Foi um roteiro que ela tinha feito inicialmente e nós pensamos mais ou menos em média quantos quilômetros, foi 40, né? 40 quilômetros em média por dia. Que dá uns 40 por dia, daí o que foi realista para nós, pelo que nós já tinha feito sem tanta bagagem. Pelo peso que a gente teria e por também a gente não ter um preparo físico. Nós não a gente tinha feito, mas não assim, né? Sim. Então a gente botou essa média por dia. E então, assim, no final deu o que? R$80 por dia, mais ou menos, o que a gente gastou pros dois daí. 80 por dia pra viagem, assim, pros dois. Isso, contando a alimentação de café, almoço e janta. Claro que a gente comprou muita
frescurinha no mercado que a gente queria. Foi quando é que quando conseguia o mercado era uma nostalgia, dependendo da região que tava, né? Porque tinha dias que a gente ficava isolado e não tinha nada. Então, quando chegava no mercado, a gente comprava alguma coisa que tinha vontade de comer. Refri a gente tomou, que a gente queria. Não todos os dias, né? Mas sim, mas... Onde deu vontade, mas poupando também. Não tava gastando por gastar também. Não. Até porque nas regiões caras foi mais caro do que nós tínhamos imaginado. Até deu um boom assim no valor. Mas é que daí isso vai muito de cada um, né? Mas tipo, exato. Mas não foi pra poupar essa viagem, foi pra uma experiência nova mesmo. Mas acho que pra, assim, em termos de poupar, se fosse com as 2 motos, a gente saiu bem no lucro, né? Sim. Porque não gastamos em gasolina. Porque normalmente com as 2 motos é um carro popular. Como assim? Como assim? Vai se jogar pra trás? É louco? Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Louco. Ela quer aparecer. E porque a gente tinha que dar comida pra isso aqui. Isso aqui só comeu e dormiu a viagem inteira. Engordou e ficou preguiçosa, né? Ela ficou muito preguiçosa. Ficou preguiçosa? E jogou bolinha. Ela jogou bolinha. Olha o tamanho. Olha esse grossura. Acho que eu tive que comprar ração umas 3 vezes, né? Sim. Ração e sachê. Agora ela vai buscar meu Deus. Em questões de coisas pra levar, só o que a gente levaria a mais que a gente percebeu é o kit de panela completo, com a panela grande, porque a gente levou só a pequena. E aí eu fazia ela cheia, mas não supria tanto assim, né? Nós ficava os 2 assim, não tô com fome, mas poderia comer mais. Os 2 estavam sempre empurrando os restinhos, tá bom, tu pode comer hoje, o resto tá, ela ou outro pode. Teria que ser a panela grande. Não ocuparia tanto a mais e também não daria tanto peso a mais assim. Mas não passamos fome, não chegou a passar fome. E 2 panos de prato, né? A gente acabou levando E tipo, tava sujo, mas tinha aquele lá. Não tinha o que fazer, ele tava úmido, mas era aquele lá. E aí, às vezes, tempo não dava pra lavar, ou então não tinha sol pra secar, e aí deixei assim. Câmeras, tu levou 3, né? De pneu. 3 câmeras. Foram 5 pneus furados no total também. Pouco pro trajeto todo. Porque o primeiro pneu furado foi lá em Lajeado Grande, onde já tá bem longe. Demorou. E aí nós levamos 3 câmeras e uns remendos também, né? É bastante remendo, dá pra se dizer uns 10 ali. Mas nós conhecemos muita gente nova na estrada, a gente conheceu alguns cicloviajantes que nos apoiaram também, nos deram hospedagem, conhecemos guias de turismo, outras pessoas que viajam de carro também, né? A gente teria ainda hospedagem assim para mais uns 10 dias no mínimo, se a gente ficasse em cada lugar que disseram para nós ficar. Então a gente viu que precisaríamos de mais tempo. Só faltou tempo. Só faltou o tempo. Senão nós continuaria com certeza. Com certeza. A conclusão é que se quer ir, vale a pena, vai. Tenta se planejar um pouquinho, que não foi minuciosamente planejado, mas nós já tínhamos alguma experiência em viagem, não em cicloviagem, mas em viagem de moto, que não é tão diferente, né? Tu tem que se preocupar com a chuva, com o frio, essas coisas. Aí nós já tínhamos uma certa experiência nisso que ajudou bastante a, tipo, não passar tanto trabalho na estrada de bike. E nós planejamos o que não tinha, que eram as bagagens, né? Os baús dela, que tá tudo nos vídeos. Aí, com isso, deu muito mais certo do que a gente esperava. Deu pouco perrengue. Deu muito pouco perrengue. Só deu no primeiro dia, naquela carona, que daí arrebentou, né? O dela que é a cinta, né? Que não tinha onde prender exatamente. Mas isso aí foi super rápido de arrumar. Já botamos de novo e foi, durou até agora. Mas o resto foi tranquilo. A cestinha que eu achei que já ia voar no primeiro dia, tá aí, presa. Tá aí. Deu uma rachadura, né? Deu uma rachadura ali nela porque eu que fiquei apertando as cintas achando que ela ia voar embora. É verdade. Traz aqui. Vem aqui então. Vem. Daí acabou rachando ali. Então a única coisa que eu faria antes de uma outra cicloviagem é trocar a cestinha, porque ela também já estava bem estragada, porque a gente usava no dia a dia, então a parte de baixo aqui dela já está toda furada, tanto que está remendado com linha de costura de sapato.
Então isso eu trocaria e botaria isso aqui maior. Não era novo, né? É. E os Barenes foram... O meu eu comprei, o dela já tinha, mas os dois são o mais básico que tem desse. Eu botaria um maior porque facilita muito na hora de subir. Mas deu uma diferença enorme, assim. Sem isso ali ia cansar muito os braços. Só nessa posição aqui cansa muito, assim, é bem melhor. Então a única coisa que eu mudaria na minha bike é isso, a cestinha. Isso aqui, talvez colocaria ainda algum alforjezinho aqui na frente pra ser mais fácil de pegar celular ou alguma coisa assim. Mas ali na cestinha já facilitou muito também. E a gente achou que as bikes iam quebrar já no primeiro dia, né? Sim, foi muito melhor do que eu imaginava. Elas aguentaram super bem. Essa parte aqui foi o que nós tínhamos projetado para uma viagenzinha de Feliz a Tramandaí, que deu 190, né? Pra ver como é que era. E tá até hoje, eu nem tirei. Nem precisamos mudar nada. Dá pra tirar a roda a qualquer momento pra arrumar e botar de volta sem precisar tirar toda a estrutura, com 2 freia-discos e umas peças que tinha em casa e a barra e o baú deu tudo certo. Deu muito mais certo mesmo, não entortou. A cestinha dela também funcionou super bem. E eu acho que em relação às bikes era isso. Foi, sim. E aí, o que muitas pessoas nos perguntaram é como é que nós tinha força, né? Pelo nosso porte. Porque, né, a gente é pequenininho, magrinho. Como é que vocês conseguem carregar tanto peso? Mas aí eu na minha visão, na minha opinião, a força maior não vem das pernas ou do corpo, vem mais da mente mesmo. Se tu tem vontade de fazer e de ir, já é o grande forte que tu vai conseguir. E independente do teu porte, do teu peso e do peso que tu tá carregando na bike também. É só tu querer que tu vai conseguir. Vem aqui. Ela quer porque quer jogar. Como ela disse mesmo, eu acho que o mais importante é o psicológico, porque... Tu estando na estrada, é muitas emoções, altas e baixas o tempo todo. Uma hora tu tá feliz que tu tá descendo, outra hora tu tá puto que tu tá subindo. Daí é o calor que te deixa mais puto ainda, porque tu... A foda é o que tu tem que estar ali meio que... Na minha visão, não tinha como desistir, e eu acho que é isso que importa, é isso que fez nós continuar também. Não tinha por que tu desistir, tu vai voltar e não viu nada, pra quê? Então tu só segue, né? Faz de conta que não tem meios pra voltar, e eu tava com isso na cabeça, não tem meios mesmo. Tipo, tu começou, então vai, tu chegou até ali realmente, nem que encurta o roteiro, então. Isso, vai encurtando e vai adaptando conforme tu consegue, né? Por isso que não pode ter um roteiro ali tão minucioso. Se sair uma coisa planejada, vai se frustrar e acabou a viagem. Mas não, tu muda, vai mudando. Esse que é o legal, porque tu acorda e não sabe onde tu vai parar. Foi uma das primeiras experiências assim que nós acordava sem saber onde ia dormir. Tu pode até ter uma noção, eu quero chegar até tal lugar. Se tu chegar até lá, beleza, mas dependendo, tu não vai chegar até lá. Dependendo do que acontecer no caminho. Muitas coisas aconteceram no caminho que acabou que a gente não chegou nos lugares, mas não foram coisas ruins. Fomos encontrando pessoas no caminho que a gente ficava conversando, batendo um papo, tirava foto e tal. Isso tu vai perdendo um tempo, mas não é perder um tempo, é... Gastando um tempinho ali, mas que faz que parte é útil, da viagem. São experiências e faz parte da viagem que tu vai levar isso pro resto da tua vida. Então, por isso que às vezes acaba que tu não chega no lugar que tu queria. Mas com um esforcinho a mais e com vontade, tu chega lá. O psicológico é o mais importante, mas assim, eu aprendi muito com essa viagem e ainda tenho muito para aprender, porque ela sabe que eu reclamei muito na Nossa, no início eu achei que ele não ia. Eu achei que tu não ia, porque ele tava puto. Eu falei pra ele, já fazem 7 dias que tu ainda tá puto, tu não para de reclamar. Que era só subida, desde daqui é só subida. Subida não para nunca, cara. Nós estamos no mínimo 1 hora a mais. Ainda tem mais subida pela frente. Nós fomos pela serra. É que eu fiz o roteiro. Pra quem não conhece muito ali, é só subida praticamente. Tu vai subir até a praia, daí nós descemos o nível do mar e no nível do mar tava difícil. Lá que a gente achou, não, aqui vai ser de barbada. Aqui é reto, é plano, asfaltinho, vai ser de boa, vamos fazer 60 km no dia. Acho que eu filmei menos ali. Nós fizemos 25. Porque tava muito difícil, até pra filmar. Agora tá difícil. Só pegar uma estrada cheia de areia aqui, ó.
É que a gente não sabia como eram as estradas, né? Vamos pegando estrada ruim. E meu Deus, daí o mais foda é um ficar motivando o outro, né? Eu acho que isso é bom, né? O foda É bom, só que... difícil pros dois. Tava difícil de motivar. Eu sei, não, eu digo que é difícil mesmo, porque eu falava na hora que tava puto pra ela. Eu sei que eu tô puto e eu sei que isso vai valer a pena no final, mas agora tá difícil de pegar motivação. Não, tá muito difícil. Eu só vejo morro, se eu uma coisa que eu fazia, subo de novo. Que eu fazia daí pra, no caso, porque tu tá 24 horas juntos, né? Com emoções assim, altas e baixas o tempo todo, né? Aí, pra nós não brigar, eu ficava longe, eu deixava ele na frente. Não tão longe. Não, mas tipo, lá ele subindo o morro, eu parava lá embaixo, esperava ele chegar pra depois eu ir. Eu não ficava muito perto porque ele tava reclamando muito. Daí eu pensava, meu Deus, eu sabia que eu tava e nós reclamando. vamos brigar. Aí eu não ficava perto dele, até ele se acalmar. Eu sabia que eu tava, daí eu respirava fundo assim, daí eu só olhava pra subida, não olha. Vai, isso eu ficava bravo e digo que ainda fico, mas faz parte da viagem. Faz parte. Mesmo eu acho que ficou mais assim porque nós tínhamos tempo limitado, né? Foi, daí é por isso que aí tu fica pensando, nós não vamos chegar, nós não vamos conseguir, não vai dar pra fazer o roteiro, nós não vamos chegar até tal lugar. Exatamente. Tem que voltar pra casa e daí tu começa a ficar com aquilo. Essa cobrança, mas no fim deu mesmo. Sempre dá, no fim sempre dá certo. Sempre dá certo, se não deu certo é porque não chegou no fim. Exatamente. E nós nos pesamos antes de ir. Eu tava com 50 quilos, 50 e uns quebradinhos que eu não vou lembrar agora. E tu tava com... Eu lembro de ser 56 e uns quebrados. 56 ou 57, não sei se foi antes da viagem. E eu tava ontem ansiosíssima pra chegar e me pesar pra ver se nós perdemos. Porque eu vi que tu, na estrada, já dava pra perceber nitidamente que tu perdeu peso, muito peso. Eu olhava pros bracinhos dele, ainda também, né? Bracinho. Mas eu dizia, meu Deus, tu emagreceu muito. E eu olhava para minhas pernas, meu Deus do céu, só as pernas que aumentavam assim, inchavam na hora. Né? Na hora, panturrilha principalmente. Mas eu vi que as coxas tinham diminuído. Pra mim. A gordura saiu e deu lugar a mais músculo. Massa muscular, massa magra, né? Isso massa aí. magra. E aí chegamos em casa ontem, fomos nos pesar e eu estava com 48 e uns quebrados. Eu emagreci uns 2 quilos. E eu? 6, quase 7. Dá pra dizer. 6 quilos quase emagreceu. Foi bastante coisa. Muito? Não, é que eu consegui perceber que eu não me via no espelho, daí... Não tinha espelho, né? Imposto que tinha, mas nunca tinha reparado. Daí no final eu tava barbudão, eu tirei também o bigodão. Tu tirou nem vi. Daí que nós estávamos nos postos, eu mal olhava para os espelhos e quando eu olhei ali mais pro final da viagem, eu falei para ela, meu Deus, como eu emagreci, né? E ela também não percebeu do nada porque tava me vendo todo dia. Mas não, parecia que eu olhei para ele do nada, num dia assim qualquer e disse, meu Deus, como tu tá magro. Acho que era sujeira, né, cara? Eu não tinha reparado assim. Mas daí quando eu reparei, eu pensei, meu Deus, emagreceu muito. Mas não por falta de comida, foi só porque nós estávamos sempre em atividade. Sempre né? em movimento. Sempre. Isso foi o mais difícil. O roteiro era relativamente comprido, para nós pelo menos. Era bem puxado. Pelos dias que tinha, porque nós paramos 3 dias. 3 dias para descansar. 3 dias sem pedalar mesmo. Que nós o resto trilha. foi pedalando, nem que foi pouco ou muito, foi pedalando. Você foi botando tudo de volta na bike e armando de novo para acampar. E essa é a parte foda também, né? Tu tem que acordar, tu tem que estar disposto a arrumar as coisas e ir. Tinha lugares que eu tava com preguiça, não queria ir. O mais difícil é tipo, tu tá dormindo é acordar, mas depois disso aí, pelo até menos. vai, eu quando tu tá me em cima da motivava. bike, vai. Mas aí, tipo, a parte de acordar, porque nós acordava 5h30, 6 horas. Isso no início da viagem, né? Eu acordava, tipo, 5 e pouco, 6 horas, tava acordado sozinha, sem despertador. Aí eu acordava tu e nós começava a arrumar aí. Depois foi chegando no final da viagem, era 7, 7h30. E eu não conseguia mais acordar. Daí tu acordava antes e daí eu tava com preguiça, porque eu não queria ir. Daí já tava, tipo, eu acordava antes, mas já tarde comparado ao que ela acordava antes. Isso. Com alarme ainda também. Outra coisa que pesou bastante no final ali, até nós aprendemos a fazer render, pegar um ritmo no asfalto. Aprendemos, tipo, em cada bike, né? Acho que pegamos jeito. Cada um vai com o seu jeito. Mas ainda tinha limitação de chegar
depois de tantos quilômetros, ou dependendo do calor ali, as pernas, a fadiga é bem grande. Ardia muito. Aí, tipo, quase não tem como continuar mesmo. A gente não pegou só asfalto, né? A gente andava bastante em estrada de chão, por opção também. Sim, foi isso. Opção. A gente queria, até porque bonito. É mais bonito e menos perigoso. Porque não tem... Nós pegamos algumas serrinhas aí que não tinha nem acostamento. Foi bem perigoso lá no Rio das Antas. Sim. Então a gente andava em estrada de chão também por opção, que a gente gosta, acha mais bonito. E aí isso acaba fazendo com que tu não rende, né? Porque daí em descida, nas estradas de chão era só em ausentes que era melhor, daí tu conseguia pegar embalo nas descidas. Mas ali em Jaquirana não tinha como. Dá pra fazer downhill. Tá chegando perto da espraiada, se não é igual. Só com mais pedra solta. E aí então, resumindo a história, era só nós ter mais tempo, porque vontade e motivação a gente ainda tinha. É isso aí. A gente ainda faria. Eu já tô com o próximo roteiro pensado. Enquanto nós andávamos, eu já ia pensando no próximo roteiro. O que nós pretendemos fazer. Tá na cabeça. Eu acho que dá com essa. E uma coisa que ajudou bastante, que eu nunca tinha feito, eu levei esse livrinho aqui, Planejando a Minha Viagem. Verdade. Eu ganhei de aniversário e eu levei, e é bem legal porque, claro, se tu vai fazer uma viagem de poucos dias, até dá pra fazer, mas assim, se tu não tem tempo determinado, data pra voltar, não tem como fazer isso aqui. Não tem livro suficiente. Mas isso aqui era mais mesmo só pra depois a gente relembrar os detalhes e claro que a gente não vai esquecer, até porque não tem como. Mas um dia pedalando eram 3, acontecia muita coisa. Mas assim, ajudou na questão de eu saber depois a quilometragem e valores que a gente gastou por dia, porque daí aqui eu fui anotando as chegadas e partidas, quantos quilômetros a gente pedalou por dia, onde a gente ficou, o horário que a gente saiu, a data. Depois eu fui escrevendo dia a dia o que aconteceu de manhã, tarde e noite, claro, bem resumido, né? Com os gastos de cada dia, para depois no final a gente ter esses dados que a gente passou de quilometragem, de valores e de lugares que a gente ficou. Anotei telefone de pessoas que a gente encontrou no caminho, nome de pessoas, porque eram bastante gente, então não ia lembrar de tudo. É isso, é uma dica que eu dou de usar para quem quer deixar bem planejado e organizado. E aí, Fô, vem cá. No fim vale a pena, né, Ziquinha? Vem dar tuas considerações finais. Vem aqui. Diz. Fala tchau. Ai. Ela quer só jogar. E é isso. É só ter vontade. Só ter vontade. Valeu.